Alô, alô, você! Vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Aqui estamos com o texto. Nós vamos desenvolver mais essa parte do versículo 12, mas para isso precisamos conhecer o contexto, né, de Mateus 7:12, ok? Então eu fiz algumas coisinhas bem rápidas, não demorei muito tempo. Com certeza isso aqui tem muito mais coisas para explorar. E aí eu vou falar aqui algo bem sucinto e rápido, né? No versículo 7, no capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Eu aqui escrevi o seguinte: essa parte aqui é um relacionamento com Deus, onde Deus ele incita os seus discípulos a pedirem ao Senhor, porque quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Então, isso aqui é um relacionamento com Deus. Eu coloquei aqui na esquerda. Posteriormente, eu dividi o versículo 9. Por quê? Antes de passar para o versículo 9, eu só quero dizer que, assim, que o versículo 7 e o versículo 8 tem uma intensidade, né? Pedir, buscar e bater. E quando se fala pedir e buscar e bater, com esses três verbos, ele está dizendo para você buscar, só que com intensidade, né? Busca ao Senhor, peça a Deus aquilo que você precisa. E ele promete, Jesus promete que quando você pede, a porta vai se abrir. Jesus promete que quando você pede, você recebe. Quando você bate, a porta se abre. E quando você busca, você encontra. E eu coloquei aqui o verbo pedir porque o principal assunto desse parágrafo aqui que eu separei, desses versículos 7 e 8, é o verbo pedir. Né? Por mais que ele coloca buscar e bater, o sentido é o mesmo, só que com mais insistência, Jesus quer focar isso para você pedir a Deus. O Senhor Jesus ele quer que você tenha uma vida de fé. E a fé ela é trabalhada também através da oração, também. Ok? Então você pede, Deus talvez ele te dê no mesmo dia, ou talvez demore 20 anos, demore 2 anos, seja rápido uma salvação, dependendo da sua situação, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Então ele tem orações que levam 20 anos para ser respondida, orações que demoram um segundo, muito rápido. Eu já recebi bênçãos de Deus, onde estava muito aflita, eu recebi um consolo, um poder vindo da parte de Deus através da oração. Eu recebi. Então eu digo de mim, porque já recebi, porque precisava de uma salvação assim muito rápida. E tem esse versículo na Bíblia, né, que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Então o Senhor Jesus ele quer que você peça para que a sua fé seja ativada. O Senhor Jesus ele trabalha no campo da fé. Então você precisa pedir para que você receba. É necessário pedir para receber. Lembrando que Deus ele dá, mas ele não dá as coisas como você pensa que ele dá. Tem coisas que você pensa que precisa, mas ele trabalha às vezes de um modo diferente. Ou talvez ele dê também conforme você está esperando. Né? Lembrando que Deus é sempre soberano, o caminho dele é sempre mais alto, o modo dele é sempre. Ele é Deus, né? Ele não é ser humano, então ele trabalha de forma muito mais. Não posso comparar a nenhum ser humano, porque ele é espírito e ele é muito. O conhecimento dele não tem fim, é infinito. Então, quando você pede algo ao Senhor, você pode ter certeza que Deus ele prepara o melhor para você, para ninguém colocar defeito, ninguém acrescentar e ninguém tirar nada, porque a vontade dele é sempre boa, é perfeita e agradável. Ninguém coloca defeito e ninguém
acrescenta nem tira nada do que Deus faz. Ele criou a terra, ele criou o mundo, ele criou o ser humano. Então, para você ver a grandeza e a inteligência do nosso Deus. Então, o verbo pedir aqui, olha, eu coloquei aqui à direita, pedir, é um verbo presente ativo imperativo, segunda pessoa plural. No grego, presente, o tempo presente no grego, no modo indicativo, ele, no mais, melhor dizendo, no modo imperativo, né? Ele está dando uma nuance de continuidade. A gente precisa entender isso. O que isso significa? Não é uma ordem que você fala assim, levante-se, e a pessoa levanta e depois ela vai sentar. Não é isso. Quando o verbo no grego está no verbo presente imperativo ativo, isso quer dizer que isso é uma, é uma ação contínua, nunca vai parar. Por isso que está aqui no presente ativo. É uma nuance, por isso que eu coloquei esse verbo aqui, para mostrar isso, que no grego, eu já vou ler em grego rapidinho o versículo 12, né? Só estou aqui explicando para conhecer o contexto de onde esse versículo está inserido. Então aqui, ó, o verbo está no verbo presente ativo imperativo, que é o verbo aitel. A raiz dele é aitel, que é o verbo pedir, está no imperativo. Então, Jesus ele está falando isso no imperativo e presente, no tempo presente, no modo imperativo. Isso quer dizer o quê? Que os discípulos sempre terão necessidade e para sempre, para sempre, para sempre, enquanto estiver aqui na terra, farão solicitações a Deus, certo? Nunca, nunca vão parar, sempre continuarão pedindo a Deus e Deus responderá e Deus vai abrir a porta e Deus vai ser encontrado, porque quem bate a porta se abre, quem busca encontra e quem pede recebe. Esse aqui é o relacionamento também com Deus. Aqui, eu coloquei aqui à esquerda. Aqui, quando eu venho no 9, eu coloquei assim, relacionamento de pais e filhos, figurando o relacionamento com Deus e seus filhos, aqui à esquerda. Ele explica o seguinte, porque ele precisa trazer um exemplo. Jesus, quando fala, ele traz exemplos e traz figuras de linguagem. Ele sempre gosta de explicar dessa forma para que haja maior compreensão do que ele está falando. Ele diz: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então, veja, ele traz aqui um relacionamento de pai e filho, figurando o relacionamento com Deus e seus filhos. Aqui não tem a palavra filho, mas aqui ele traz um exemplo de pai e filho. E aí figura um relacionamento de pai e filho e relacionamento de Deus com os seus filhos. Então Deus é para nós um pai e você pode ter certeza que o que Deus quer reforçar aqui é que Deus é o teu pai, ele quer o melhor para você, vai te dar o melhor. Então, se você sabe dar boas coisas aos seus filhos, com certeza Deus muito mais. É o que Jesus está falando, pede porque Deus dá coisa boa. Então aqui, ó, relacionamento de Deus, aqui à esquerda, relacionamento dos homens com os homens. Então aqui a gente está tratando ainda do relacionamento dos homens com Deus, relacionamento dos pais e filhos, figurando ainda o relacionamento com Deus, e por final, o relacionamento dos homens com os homens, ó. Tudo, aí eu grifei aqui, coloquei aqui no quadrado, nem grifei, coloquei aqui, enfatizei a palavra tudo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, aqui você fala a palavra tudo, é tudo. Por exemplo, se você quer ser bem tratado pela sua esposa, pelo seu marido, quer ser bem tratado pela sua esposa, ou você que quer ser bem tratada pelo seu marido,
quer ser bem tratada pelos seus filhos, bem tratado pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, tudo, 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 tudo. Isso engloba tudo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, isso é tudo. Fazei o vós também a eles. Então, eu quero ser tratada com educação. Educação aqui engloba a palavra toda, então eu preciso ser educada. Se eu quero ser compreendida, eu preciso compreender. Então, isso aqui é um segredo que está dentro da oração. Porque aqui diz que Deus é um pai bom, mas também não exclui a sua compreensão de ser bom com as pessoas. É o que eu entendo. Implicitamente é o que eu entendo aqui, certo? Então, tem gente que pensa, eu só pedi a Deus. Não, não é somente isso. Porque tem um versículo em Gálatas que diz o seguinte: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. Então você planta, você colhe, certo? Se você plantou semente de chuchu, você vai colher chuchu. Então, é a lei. Tudo funciona aqui na lei natural, então na lei espiritual também não é diferente. Existe uma lei. Então, tudo é tudo. Uma palavra ríspida, se você der uma palavra ríspida, um comportamento que você não gosta que alguém faça contigo, não é bom você fazer com as pessoas. Então aqui diz tudo. Um comentário que às vezes a pessoa não vai ouvir, que você vai fazer com outra pessoa, se você pensar assim, poxa, eu não gostaria que a pessoa fizesse esse comentário ao meu respeito, então não comente. Porque tudo, é tudo. É pensamento, é comentário. Faça aquilo, pense aquilo que você gostaria que as pessoas pensassem de você. É tudo, tá? Engloba pensamento, tudo. Tudo. Pensamento, palavras, atitudes, sentimentos a respeito das pessoas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Aqui, olha, eu coloquei do lado o seguinte: Confúcio, que é um filósofo chinês do século VI a.C., ele disse assim, não faças nada ao teu próximo que em seguida não queiras que teu próximo faça a ti. O Senhor Jesus, ele pegou essa frase e colocou na questão positiva. A ideia de Confúcio aqui era que as pessoas não fizessem nada de mal. E a ideia de Jesus aqui é que você faça o bem. Tudo quanto, pois, querei que os homens os façam, assim fazei o vosso também a eles. Então, assim, eu acredito que você não quer que ninguém coloque uma faca na tua garganta, né? Eu acredito que você não queira isso, então você não vai fazer isso. Então, você vai fazer com as pessoas. Então, isso instiga você a fazer o bem. Se você estiver aqui me acompanhando, isso instigará você. Poxa, eu vou fazer o bem, porque eu vou fazer o bem e eu vou receber de volta. É isso, essa é a lei, esses são os profetas. Isso aqui eu peguei de um comentário do Hendrickson, eu gosto muito desse comentário, Hendrickson, é isso mesmo. Esta é a lei e os profetas. A lei diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você diz assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, cai dentro da palavra amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a mesma, claro que não é a mesma, não são as mesmas palavras, não estão no mesmo campo semântico, não estão no mesmo significado de palavras, mas tem a mesma ideia. Eu vou amar o meu próximo.
E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o Senhor Jesus, ele sabe que o primeiro e maior mandamento é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Ele faz isso com o Pai dele, que é nosso Pai também. Agora, João também fala que Jesus é o próprio Deus, que ele e o Pai é um só. Porque tudo que o Pai fala, ele fala, tudo que o Pai faz, ele faz. Então, assim, o que ocorre aqui, esse mandamento de amar o seu próximo como a ti mesmo, que é o grande mandamento, está aqui em Romanos 13:9. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo a ti mesmo. Então, isso resume toda a lei. Quando fala não cobice, não roube, não faça isso, você está amando também a pessoa como a si mesmo, E a gente não pode esquecer que nós não podemos esquecer que o primeiro mandamento é amar a Deus. E Jesus já fala sobre isso aqui, e até no capítulo 5 de Mateus, do versículo 21 em diante, tem algumas coisinhas nesse sentido também. Aqui, por exemplo, o verbo fazer, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os. Façam, fazei-o. Poiossin, poiel, raiz, poiel. O verbo também é um presente ativo subjuntivo. Isto é, isso é uma ação contínua, porque está no presente ativo. É subjuntivo, mas também tem uma nuance de sempre, sempre, sempre. Não é uma ação que eu vou fazer hoje e vou parar. É hoje, amanhã, enquanto eu viver, eu tenho que fazer isso. Então, isso aqui motiva você a fazer o que é bom. Porque essa é a lei. Faça aquilo que é certo, faça aquilo que é bom. Esse é o mandamento do Senhor Jesus. E aqui, como eu falei que eu iria ler no grego, aqui está o versículo 12. Panta osaian telete rinapoiosin rumin roiantropoi. Aqui é de antropos, tá vendo? Então, tudo quanto quereis que os homens vos façam, Rutos, assim kai rimeis poieite autóis, assim fazei-lhes. Esta, pois, Rutos garestin, esta, pois, é Ronomos, a lei, nomos, lei, kai roi profetai, e os profetas, tá? Então, eu espero com isso ter auxiliado aqui a compreensão. E o que é gostoso aqui de compreender, assim, o que deu, assim, maximizou, deu um boom na minha mente aqui, tipo, foi assim, gente, aqui, lendo esse versículo e fazendo essas coisinhas aqui rapidinho, eu compreendi, assim, que o mais importante, assim, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer aquilo que é certo. Não é evitar fazer o que é errado. Na frase de Confúcio, não faças nada ao teu próximo, é fazer o certo. Não é evitar de fazer aquilo que é errado, é fazer o bem, sabe? E isso como a nós mesmos, e lembrando que o primeiro maior mandamento está aqui, Jesus fala, é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama ao Senhor sobre todas as coisas, gente, é muito difícil essa pessoa não amar o próximo. Então, porque esse é o mandamento do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele manda você amar o próximo como a ti mesmo. Então fica tudo amarrado. É um relacionamento aqui, é um relacionamento com Deus que está amarrado no relacionamento com os homens. Digo assim, primeiramente eu tenho um relacionamento vertical, eu e Deus, e isso está atrelado, coadunado o relacionamento com os homens. Isso não pode ser dissociado, senão eu não estou cumprindo a lei de Deus. Tanto é que se eu falar assim, como é que você diz que ama a Deus se você não ama quem você vê? Tem esse versículo na Bíblia,
Não tem como, você não vê a Deus, né? O Senhor Deus, ele se apresentou a nós através do Senhor Jesus. Ele é a imagem perfeita de Deus Pai. E ele amou as nossas vidas, né? E ele ensinou que a gente tem que amar o próximo. Então não tem como diante de Deus você falar que ama Deus e não amar o teu semelhante, o teu próximo, ok? Então espero que você tenha gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal, espero que você seja muito abençoado com essas palavras aí e que Deus nos abençoe hoje e sempre.